E aí, galera que assistiu o meu canal, estamos aqui hoje nesse podcast com essas duas pessoas maravilhosas, Henrique e Rebeca. Henrique tá com um chapéu muito bonito, né? O chapéu da nossa terra. E depois a gente vai estar falando sobre esse chapéu. Ele trouxe aqui um instrumento musical muito grande, muito gigante, que tem um som muito gostoso. Ele vai estar tocando pra gente. Eu conheci eles dois através da minha igreja, eles foram lá, falaram, eu não estava lá, mas alguém disse para mim, olha só, vocês precisam conhecer Henrique e Rebeca, que faz um projeto muito legal numa comunidade chamada Nestlé. Não é fazendo propaganda da Nestlé, mas a comunidade se chama Nestlé, e quando eu falei Nestlé, você disse por enquanto. Né? Mas por que a comunidade se chama Nestlé? Que no tempo, né, aproveitando antes de começar a falar, né, obrigado pela oportunidade, Carlinhos, estar aqui, é um prazer pra gente, né, chegar aqui hoje, é uma alegria que a gente possa compartilhar, assim, bastante coisa, né. Chama Nestlé porque antigamente, ali naquela região, no Jardim Jordão, existia ali uma fábrica Da Nestlé. Exatamente. Ah, mas hoje não existe mais. Só puxar um pouquinho para ti. Hoje não existe mais. Não existe mais, mas aí a comunidade ficou conhecida porque o pessoal dizia, né? Olha na Nestlé, olha na Nestlé. A gente mora perto da Nestlé. Isso, mora perto da Nestlé. Ficou, recebeu esse nome, né? Que as pessoas iam pra lá pedir alguma coisa também, a comunidade bastante carente, né? E aí começou a se formar ali aquela comunidade e recebeu esse nome por isso. E por que por enquanto? Porque a gente acredita que a gente está mudando a história da comunidade para ela ter uma identidade própria. Opa, isso é bom. Então a ideia é que a gente possa, num futuro muito próximo, ter uma história... Receber o nome de alguém, né, que foi relevante lá na comunidade, né? Isso. Eu fui lá no projeto de vocês essa semana passada e vi que tem uma escola lá, né? Uma escola, tem uma igreja no teto, né, no topo da escola. E fala um pouco mais desse projeto, como foi que vocês chegaram na comunidade Nestlé? Vocês moram em outro lugar. Como foi que vocês chegaram nesse lugar? A gente mora aqui em Recife, tá? A gente mora na Bomba Demetério e a gente foi pra lá pra ficar sendo pastores de uma igreja. E aí a gente conheceu essa... Designado por essa instituição, não é isso? Foi. Top. E aí a gente conheceu essa comunidade indo pra casa, pegando a BR e a gente via um vale, né? Alguns pontos de luzes e a gente disse, oxe, mora alguém aí nesses morros? Aí a gente foi um dia lá distribuir sopa, pães... E aí a gente conheceu essa comunidade. E a partir daí começou a desenvolver os projetos. Foi através da ação, então. Da ação social. E da curiosidade, né? Vocês Sim. viram que tinha um... Eu entrei lá, é um beco, só tem uma entrada, né? E aí no meio de um vale tem um monte de casas e vocês estão lá no meio. Mas assim, entregar sopa, chegar lá... Mas eu vi que tem uma escola gigante lá. Com andares, né? 2 andares, 3 andares. É muita coisa para quem chegou entregando sopa. Como isso aí começou, de fato? A gente começou a fazer esse trabalho num terreno baldio, cedido pela comunidade mesmo. Isso. E aí tem uma igrejinha pequenininha que abriu as portas também para a gente fazer esse trabalho. Com o passar do tempo, eram muitas crianças, então a gente precisava de um local. Aí surgiu a ideia de comprar um terreno. Compramos um terreno, pagamos e começamos a construir. Aí hoje tem esse prédio que você foi lá e viu, onde a gente dá aula de música, de balé, jiu-jitsu, futebol, reforço escolar, alfabetização, informática e programação. Eu acho que é importante a gente contar, né, após essa chegada da gente ali, como a gente começou a se envolver, né, na comunidade. Eu acho que inclusive é pedagógico. Para quem está nos assistindo, tem muita gente que está desenvolvendo projeto ou está querendo desenvolver e não sabe como começar. Eu acho que você explicar esse passo a passo, porque as pessoas às vezes elas não sabem como chegar no lugar, como conversar, como se envolver, porque vocês não fazem parte da comunidade. Mas agora vocês estão inseridos através do projeto. Então, esmiuça isso para mim. Como foi a chegada? Como foi o primeiro bate-papo? Como vocês conseguiram conquistar o coração do povo? Isso. Aí, como ela falou, né, a gente foi lá entregar sopa. E nessa chegada que a gente foi lá com a sopa, a gente chegou na entrada da comunidade e viu uma pessoa lá. E essa pessoa falou que morava ali e a gente falou que a gente estava com uma sopa para entregar, pães, bolo. E se tinha alguém lá que tinha interesse em receber, né? E aí eles tem sim, pode vir, pessoa muito carente, chamou a gente entrou na comunidade e ficamos lá aguardando. E o primeiro contato foi com esse homem ali na porta, né?
Quando a gente entrou na comunidade, ele veio com os outros jovens. Como é que ele se chama? Eu não lembro o nome dele. Porque foi logo no início, Foi você logo no estava... E Mas foi através da ação que você chegou, isso. ofereceu algo, né? As pessoas estavam necessitadas e eles deixaram você entrar. Isso, aí no que a gente entrou, né, ela ficou morrendo de medo, que disse, o pessoal sempre falou, né, que ali era muito perigoso, muitas pessoas difíceis, eu disse. Mas Jesus, ele ia exatamente por esses lugares, é lá onde as pessoas precisam desse amor, né? Isso é importante. Porque se a gente não vai, como é que Jesus vai, né? Pois é, então eu disse, a gente precisa chegar lá, né? Inclusive, ela ficou até com medo de ir, né? Ela não contou. Mas ela disse, Você é medrosa. Você tá indo ali, eu disse, mas minha filha, eles precisam estar lá na comunidade do cara, a gente vai fazer o quê? Então, eu vou colocar no pé. O índice de homicídio, de assalto, muito grande. Então, drogas, então É. a gente não queria. Eu, particularmente, não queria, não Aí era a gente isso que eu queria. Aí a gente foi conseguindo essa sopa. Foi com muita dificuldade, inclusive, a gente estava pedindo ajuda numa e outra, e a gente conseguiu fazer 2 caldeirões de sopa. Aí chegamos lá, encontramos esse senhor na porta da comunidade. Tava assim na beira da BR, aí a gente contou a história pra ele, entramos. Quando a gente entrou, ele levou os meninos, foram nas casas, a sopa, e fez aquela fila enorme de gente. Aí o pessoal começou... Isso foi quando, mais ou menos? Foi em 2017. 17. 2017. Mais ou Perfeito. menos. Era uma sexta-feira à noite, a gente tinha vindo do ciclo de oração e fomos pra lá. À noite ainda. À noite ainda. Opa, por isso que ela estava assustada. Muito. Com mais medo ainda. 10 horas da noite. Ninguém entra no seu... Ninguém a não ser Jesus, né? É, Jesus, mas eu não. 10 horas da noite numa comunidade onde a violência é muito alta. Então, É muito engraçado porque a gente pensa na violência, e claro, Recife, região metropolitana, é muito violento, mas a gente tem medo enquanto cidadão civil, mas quando cidadão do reino, muda a perspectiva. Pois é. Porque inclusive os bandidos, os traficantes, eles respeitam as pessoas que querem ajudar, né? Que a comunidade tem muita força. Então eles dizem, não, ali é da comunidade, está ajudando a comunidade, né? Isso. Também tem isso, né? Isso. E assim, aproveitando assim, abrindo parênteses aí, avançando um pouquinho na história, um período que a gente foi construir, como vocês sabem, a gente não é morador de lá, né? Então a gente precisava confiar em alguém para deixar as coisas, os materiais e tudo. E, veja, de 2018, quando a gente adquiriu o terreno, começamos em 2019 a construção. Todo o período nunca assumiu um prego lá. A própria comunidade protegia lá. Se alguém chegasse, não, isso é da igreja, é do pessoal da ONG, é dos irmãos, então sempre teve assim. Então, nesse processo de imersão cultural dentro dessa comunidade, apesar de estar no mesmo estado, né, municípios vizinhos, esse processo de imersão cultural ele foi bem feito, então, da parte de vocês, né? Isso. Que é a comunidade. E quais são os princípios principais nesse processo? O que é que você diria para alguém hoje que quer atuar numa comunidade? O que é que ela deve fazer para que ela seja inserido ou inserida como vocês foram? Uma palavrazinha muito conhecida, chamada relacionamento. Relacionamento. Se a gente consegue se relacionar com a comunidade, abraçar as dores que ela tem. Não é dor da comunidade, é minha dor também. Né? Então eles vão olhar para você e vai dizer, pô, ele é um com a gente. Ele é da gente aqui. Independente da questão, né, de política que as pessoas procuram assim, achar uma esperança, né? Isso. Mas eles olham pra gente, sabem que ele pode contar com a gente é um braço ali junto com eles, né? Então eu acredito que o relacionamento, a relação com a comunidade, com as necessidades deles, o que a gente pode fazer para conseguir algum apoio do governo até mesmo, né? Porque a comunidade pobre ela tem essa dificuldade, na hora que ela vai falar, ela sente que ela não é ouvida. Então muitas vezes para que eles pudessem ser ouvidos, eles vão fechar a BR, fazer algum movimento dessa natureza. Eles estão na beira de uma BR muito importante, né? Isso, na BR-101. Esse período de relacionamento durou quanto tempo? Eu posso dizer a você que nesse início, até hoje, ele ainda... Não, ele tá... Mas até vocês se efetivarem, né? Vocês comprarem um terreno, começarem a construir. Isso durou um ano e meio mais ou menos. as crianças acolheu melhor.
né? A nossa Foi mais pessoa. imediato as crianças. É. Porque quando a gente chegou a distribuir a sopa nesse dia, na mesma semana a gente voltou lá no domingo. Aí eu identifiquei algumas pessoas mais carentes, a gente tinha algumas cestas básicas. Aí no domingo eu fui, entrei na comunidade de tarde e conheci uma senhora, que é a Dona Elizabeth. Dona Elizabeth até hoje ela é vizinha lá da gente. Então até hoje ela é uma pessoa que briga pela gente. É um carinho, o neto dela me pede a bênção, me faz bênção pastor, bênção pastor. Tem um carinho, ela disse, olha, quando ele completar 7 anos, você vai levar ele pra você. Eita, é mesmo, Ela disse. Então assim, ele tem um carinho muito grande, a comunidade hoje tem. Então essa senhora foi um ponto... Uma pioneira, né? Uma pioneira ali. Ela mora na comunidade há mais de 20 anos. Então, quando a gente chegou aqui, encontrou com ela sentada lá na ponta da casa dela, ela chorando, eu fui, orei por ela, ela contou as situações, necessidades, as dores, então a gente orou por ela, e eu disse, olha, eu tô aqui com uma cesta aqui para ela entregar, a senhora aceita? Ela sentiu em boa hora, agradeceu, chorou, e levou. Depois a gente começou a se relacionar ali a cada 15 dias, a gente ia levar uma sopa. E isso, Carlinhos, era uma coisa que me intrigava muito, né? Porque eu ficava, poxa, a pessoa tem necessidade diária e eu venho aqui a cada 15 dias. Então, quando eu chegava lá, era uma alegria, mas ao mesmo tempo uma tristeza, porque eu queria fazer mais. Só que aí veio aquela palavra de Deus no meu coração, né? Quando ele disse, para o dia de hoje, eu vou usar você. Amanhã, eu uso quem eu quiser. Então, essa palavra desceu assim, muito forte no meu coração. Até que a gente identificou que o trabalho começou a crescer, a gente fez um evento com as crianças, no Dia das Crianças lá. Então a gente... Aproveitando datas comemorativas, né? Dia das Mães, Dia das Crianças, né? Dia dos Pais. Dia dos Pais. É uma estratégia boa, né? Para você... Isso. Porque normalmente não tem nada, né? As pessoas não têm dinheiro, não têm recursos. E você fazer uma festa é algo, né, que... Isso. Inclusive, com esse nosso relacionamento com a comunidade, usando essas estratégias, né? De se relacionar com elas, né? Criar assim, eventos, vamos fazer um evento para as crianças, aí vem as crianças, aí os pais vêm, a gente aproveita parte da equipe que nos ajuda para ir dar uma palavra, identificar quais são as necessidades deles, né? E conversar. Eu acho que... A gente fez muito bazar também. Bazar. Para Então, abençoar, né? isso funciona muito. Então, acredito que você se relacionar com a comunidade, identificar as necessidades delas e realmente se identificar com essa causa deles. Ah, interessante. A gente já tem um método aí, né? Relacionamento, né? E identificar as necessidades para atender as necessidades. Então tem muita gente querendo fazer algo e não passa por essas etapas, né? Uhum. E você tem um tempo de relacionamento, porque tem muita gente que chega e diz eu quero fazer tal coisa, mas às vezes não é a necessidade da comunidade Isso. e você está atendendo uma necessidade sua de fazer algo, né? Mas não atendendo a necessidade da comunidade. E é importante, gente, vocês que estão assistindo, saber que Rebeca e Henrique, eles têm profissão e eles fazem coisas totalmente diferentes do que eles estão fazendo hoje na comunidade. É muito importante, porque às vezes a pessoa acha que porque ela faz algo, ela tem que fazer aquilo que ela trabalha, né? Segundo a sua profissão. E você é pastor, você é o cara que entregou sopa, vocês, né, estão lá, fazem a festa do Dia dos Pais e tal, mas vocês têm profissão e vocês trabalham aí fora, né? Então fala um pouco, né? Vamos começar por Rebeca. O que é que você faz? O que é que você estudou? Certo. O que é que você está estudando? Que eu sei um pouquinho da sua história. E como você usa esse seu conhecimento nessa missão? Eu sou formada em Ciências Contábeis. E aí eu trabalhava na multinacional. Saí da multinacional após o casamento, após a gravidez. Uhum. Eu queria me dedicar, né? Quando eu saí do emprego, aí o Senhor me deu uma empresa. Opa! Se chama Dona Cesta, né? E aí eu comecei a trabalhar fazendo cestas de café da manhã, cesta de chocolate. Por isso que eu tava olhando para As cestas, né? Que são aí, bonitas. E aí o Senhor me deu de uma forma assim, bem peculiar. Eu estava assistindo um desenho com a minha filha e orando ao Senhor, perguntando, Deus, como é que eu vou agora ter recurso financeiro para me manter? E aí Deus me mostrou, através de um desenho na televisão, aquela passagem onde Paulo estava fugindo e aí
amigos dele, colocou ele dentro de um cestinho. Isso. Eu acho que passa lá, acho que é em Atos. Atos 10, Atos 11, Pronto. mais ou menos. Aí bota Paulo dentro de um cestinho e desce, né? E ali o Senhor falava no meu coração, eu vou te dar uma loja de cesta e vai ser teu escape. Assim como eu fui na vida de Paulo, através do cesto, eu vou te dar também um escape. Vou te dar uma cesta. É. Aí foi Dona Cesta. E aí já faz mais de 8 anos que eu trabalho, mais 10 anos que eu trabalho fazendo cesta. E aí foi esse escape, né, financeiro. Voltando para Formação. a minha formação. Não tem nada a ver hoje artesanato com ciências contábeis. Isso. Né? Aí eu abandonei ciências contábeis, fiquei só com Dona Cesta e após eu... Mas usando a contabilidade, Sim, né? usando a Porque contabilidade. você faz a sua contabilidade, paga os seus impostos, compra o seu material. Sim. Querendo ou não, isso agrega valor, né? A parte administrativa também. Que aí Muito eu mais fácil para você, É. porque você estudou. Aí eu fui trabalhar no social, né? Antes de trabalhar no social, eu fui trabalhar com dependência química. Aí passei um período trabalhando com dependência química, me apaixonei. Eu tinha bastante medo desse público, mas aí me apaixonei. Aí fui fazer saúde mental. E depois que eu fiz saúde mental, fui trabalhar dentro da comunidade, né? Que a gente desenvolve o projeto hoje. No meio das crianças, eu vi a necessidade de fazer psicologia, que era o primeiro curso que eu queria, desde dos meus 20 anos. Era o curso que eu queria fazer na faculdade, que eu não fiz no início porque não gerava tanto dinheiro na época. Tava pensando em recursos, Eu né? estava pensando em recurso, então ciências contábeis na época para mim foi mais rentável. Que aí, no caso, fica um link, né, sobre a questão da tua história, né? Que foi já benefício. Sim, A questão de ter entrado na faculdade não foi fácil. Eu tinha muita dificuldade financeira, né? E aí foram amigos que pagaram algumas parcelas para mim, patrões, assim, que me ajudaram muito. Foram muitas pessoas. Faculdade de psicologia. Não, a faculdade de ciências contábeis. Entendeu? Não foi fácil. Mas aí, como eu trabalhava na empresa e tinha muitos amigos, eles me ajudaram para que eu também continuasse. Porque eu entrei nessa empresa, nessa multinacional, como estagiária. Foi crescendo. Fui crescendo lá dentro. E aí, para eu continuar, eu precisava de um curso superior. E aí, essa formação iria me ajudar a manter o trabalho. E aí foi quando eu comecei a conquistar. E você sabe o valor da educação e do investimento em educação, né? Sim. Porque você estudou e investiram na sua educação. Sem educação é difícil uma criança, um adolescente sobreviver nos dias de hoje. É verdade. Entendeu? O que a gente tenta passar para nossas crianças não é dar o peixe para que ele coma o peixe ali todo dia, mas é ensiná-los a pescar. Como fizeram com Como você, fizeram né? comigo. Mas agora você está estudando outra coisa, que eu estou sabendo. Agora eu estou estudando psicologia. Psicologia para ser definitivamente uma psicóloga, que era o seu sonho antigo. Sim. Que coisa boa. E aí coisa eu tenho boa. agora o apoio do meu esposo, né? Pagando a Isso. faculdade. Eita, coisa boa, né? E Dona E Cesta. dona Cesta. É um Né? investimento a longo prazo, né? Porque já ela vai começar a atender e vai começar a ganhar um dinheirinho. Que interessante, né? Que a Dona Cesta aí já foi, quando ela teve a experiência, aí eu entrei em cena, né? Porque ela falou, amor, Deus falou comigo, disse que como ele deu um escape a Paulo no sexto, pra mim ele vai dar o escape outra vez da sexta. Ele me deu o nome, Dona Cesta. E eu, falando de mim agora, né? Que não sou profissional. Isso, puxando para você. O que é que você faz da vida, Isso, né? Além de ser pastor e além de trabalhar nesse projeto, né, eu sou social? analista de sistema. Puxa para tu. Sou analista de sistema, trabalho com desenvolvimento de software. Faço sistemas, seja corporativos... Aí ninguém diria, tá vendo? O cara com um chapéu de vaqueiro é analista de sistema, faz programação. Eita. Isso, aí faço loja virtual também, né? Eu também tive uma história que não foi tão fácil, né? Eu tinha época que quando eu precisava ir para a faculdade eu tinha que escolher, ou eu pagava passagem ou eu... Tu é formado em desenvolvimento de sistemas. Sou formado em desenvolvimento de sistemas desde 2011. Né? Trabalho há 11 anos já na área. Né? E isso, a gente, quando nós nos casamos, né, que ela entrou na sexta, ela falou pra mim, Deus falou comigo, que a gente abriu uma loja de sexta. E o nome é Dona Cesta. Eu, como profissional, digo, deixa eu ver se já não existe. Aí eu fui pesquisar e vi que estava disponível. Na mesma hora que eu vi que estava disponível,
eu adquiri o domínio, a hospedagem e já fiz todo o processo para poder colocar a loja em funcionamento. Aí nesse intervalo, ela estava indo para uma viagem missionária, junto com a pastora Ruth Cardoso, que é a pessoa que recebe o nome lá do projeto, né? Lá na Nestlé. Então, ela foi para um lugar chamado Papagaio. E nesse intervalo que ela foi ao Papagaio, eu fiquei em casa sozinho, na paz, na tranquilidade. E eu fui desenvolver a loja. No final de semana que ela estava viajando, eu fiz essa loja virtual. Quando ela voltou no domingo, a loja já estava feita. Aí eu fiz alguns cursos também, né, de AdWords, de AdSense no Google, tudo. Então eu fiz todo o processo para que a loja pudesse vender, né? Aí quando ela voltou, que comprou um estoque, aí começamos a vender, né? Então, como o senhor havia falado, durante muitos tempos na nossa vida, Dona Cista foi e é um escape de Deus, para que a gente possa manter também o projeto. Dona Cista é uma das maiores patrocinadoras da lei, né? Também. Então ela é um ativo para o sustento pessoal, mas também vocês pegam recursos e investem no projeto que vocês desenvolvem. Isso, exatamente. Então, aí, com isso também, né, eu faço alguns trabalhos por fora, que a gente consegue atender uma pessoa, outro cliente, e essa entrada também a gente reverte para lá, para o projeto, né? Então hoje eu trabalho na multinacional, lidero 2 equipes, então estou com esse pessoal também compartilhando da visão, eles têm muito interesse, pois alguns já foram lá, outros já se interessaram em dar aula lá também. Então a gente hoje tem os computadores, que um dos cursos que a gente tem lá funcionando é o curso de programação, que é o meu xodó. E é um curso caro, né, aqui fora, né? É um curso caro. Hoje tem um rapaz que faz 3 dias por semana em outro local e ele paga mais de R$400, um curso nível técnico. Isso. Né? Então, e detalhe, né, que foi interessante que aconteceu. Que ele compartilhando conhecimento com a gente, né, trocando figurinha, eu vi que o menino que está comigo há 4 meses estudando programação sabe de mais coisa do que ele está estudando há mais de 1 ano. Que eu estou dentro do mercado, então eu identifico qual é a necessidade do mercado, passo para os meus alunos exatamente o que ele precisa saber de imediato e as demais coisas ele vai aprendendo ao longo da carreira. Né? No dia a dia ali, trabalhando, ele vai aprendendo. Então isso é um diferencial que a gente tem hoje. O nosso curso, ele não deixa a desejar em nada de um curso hoje que está na universidade, que está no curso técnico, por aí, a gente tem conseguido. Inclusive, hoje, a gente já tem um menino que está no mercado, que está fazendo estágio já. Que já saiu desse projeto, né? Que eu acho que a grande dificuldade dos jovens é sair de um curso e poder arrumar um emprego, né? Muitos jovens têm dificuldade, até mesmo porque não tem um estágio, não tem uma experiência, ou talvez porque diga que mora em uma comunidade. Isso acontece lá? Tu acha que isso pode ser um empecilho? Acontece. E assim, uma grande dificuldade é quando o pai de lá um comprovante de residência, que eles não têm. Então eles tentam pegar com um tio, com um primo, com um amigo, até porque tem essa resistência, né? Eles sofrem muito. Quando diz que é Nestlé... Quando diz que é Nestlé, o pessoal, tá certo, então a gente vai ver aqui e volta o contato, mas não, geralmente esse contato não volta. Esse contato não volta, né? Vocês pensam em algum plano para reverter isso? A gente tem pensado, né? Eu acredito que o nosso trabalho ali de ressocialização, né? Da gente ter ali, como esse local que a gente tem lá, né? O nosso polo na Nestlé, ele sendo uma referência, o meu sonho ali é que as pessoas que moram ao redor queiram vir para Nestlé, morar lá, porque vê ali tanto o desenvolvimento que tende a acontecer, né, o que a gente pode proporcionar ali. Então eles se sentirem assim parte da sociedade, como alguém na sociedade, né? Então, eu acredito que um trabalho que a gente tem feito, né, de educação, tem um reforço escolar, tem esses cursos que a gente está elaborando, certamente isso tende a mudar muito. E com a parte de tecnologia hoje, que você pode trabalhar de qualquer lugar, eu trabalho de lá muitas vezes. Né? Teve um período que eu estava lá fazendo um site para um cliente na França, e eu trabalhando lá dentro da favela. Quando eu me toquei que eu estava escrevendo código para uma empresa francesa dentro da favela, eu disse, por que eu consigo e menina que não consegue? Para a galera lá na França,
eu lixava para eles onde é que eu estava. O que Isso. importava era a qualidade que eu estava entregando para eles. Isso. Então isso para eles é o que importa. Exatamente. Então, a tecnologia hoje, com o trabalho remoto, híbrido, ele permite que a pessoa, independente de onde ele esteja, tem conhecimento, consegue entregar, é o suficiente. Né? Então a pandemia ela alavancou muito isso também. Né? Então tem pessoas que hoje estão no meu projeto que eu trabalho, hoje lá na empresa, que estão aqui em Recife, outros estão em São Paulo, outros estão em Londrina, em outros Espalhados pelo mundo, né? Pelo mundo, pelo Brasil, né? Então a gente consegue hoje diminuir essa distância. Então se ele está na Nestlé, ou está na Bunda Metério, ou está na Torre, Em qualquer lugar do qualquer mundo, lugar, eles conseguem se conectar Isso. e entregar o serviço. qualidade. Eu cheguei lá no projeto de vocês e vi um prédio muito grande, né? Um prédio muito bonito, muito bem feito, bem cuidado. Conta esse processo da construção, né? Como foi? Eu vejo que tem muitos becos, como foi para chegar o material ali, enfim, os recursos, né? Quanto custou aquele projeto? Fala um pouco sobre isso pra gente. Bom, vamos lá. Você quer falar nisso? Não, fica à vontade. Vai deixar a contadora para falar? Contadora entende de dinheiro e de número, né? É. Olha, a última vez que eu fiz o levantamento dos custos, já estava em 200 mil. De materiais, de mão de obra. E aí eu parei, né? De fazer o somatório. Mas as notas estão todas guardadas. E... Mas mais ou menos isso, uns 200 mil, 200 e poucos mil reais. Não, São 3 andares, né? são dois. 2 andares. Porque a gente sobe aquela escadinha, né? Tem a igreja em cima e tem a formação embaixo, né? O São 2 projeto. andares, falta ainda a quadra. Que é um terreno que é um logo assim terreno- atrás, né? Mas aí são 2 andares. Quando a quadra estiver pronta, vai ser 3, né? A questão da construção em si, a gente teve ajuda de muitas pessoas, tá? Recurso financeiro. Muito dinheiro picotado, muita gente Sim. enviando, né? Muita gente. Então a gente não consegue mensurar quantos, porque foram muitos. 50, 100, 200, 1000. Feito lá no Senegal, foi assim também. Teve gente que doou de R$2 a R$5.000. Porque teve uma estratégia que eu acho que vale a pena a gente falar, né? Que a gente teve num momento que era bem crítico, assim, né? Que a pandemia alavancou muito. No começo da pandemia, a gente comprava tijolo a R$280. Já no final da obra, eu tava comprando tijolo a R$700. Foi o que eu sofri também. Rapaz, E eu dizia na internet, gente, eu preciso de X. 2 dias depois o X já não servia mais, porque o dólar mudava, os preços mudavam, então sempre ficava ali um déficit de 30%, 20%. Mas aí Deus deu uma estratégia a ele. Foi justamente essa estratégia que eu disse, meu Deus, e agora? Como é que eu faço? Aí veio aquela ideia, peça um tijolo. Aí eu, agora fica fácil. Aí eu saí na internet, no Facebook, no Instagram, no WhatsApp, lista de transmissão, só usando tudo que eu tinha de tecnologia. Quanto é um tijolo? Como é que você fazia então? Dá essa dica aí para as pessoas que estão construindo, né, e querem captar recursos, e às vezes a gente fala um número grande, 200 mil, as pessoas se assustam. Isso. Mas a pessoa que tem 5, 10 reais, se ela vê 200, ela não quer doar, porque ela fica pensando, o que é que vai ser 10 reais? Exato. Mas eu acho que você usou essa estratégia, né? Isso. Como foi que tu fez? Eu Quanto fiz custou o seguinte, tijolo? Né? O tijolo, na época, eu fazia conta. Eu vi o tijolo, dava 680. O milheiro. Um milheiro. Ou seja, daria 68 centavos no tijolo, né? Na época, digamos que ele fosse 650. Aí eu pegaria, dividia pela quantidade, né, do tijolo, o milheiro daria 65 centavos. Isso. 650. Então eu dizia, pode me dar um tijolo? Aí o pessoal, quanto é que é? Eu dizia 65 centavos. Aí o pessoal, eu vou te dar 10 tijolos. 10, 100. 50. 100 tijolos. Aí eu pedi Muito boa estratégia. entendeu? Eu pedi a uma pessoa, disse, tu me dá um tijolo? Aí ela disse, tá precisando de quanto? Eu disse, de 1000. Ela disse, eu vou mandar metade, 500. Dá quanto? Entendeu? Então assim, nisso as pessoas, alguns também chegaram a me dar 10 tijolos, né? Com o Pix facilitou bastante, né? Isso. Então, o pessoal fazia um Pix de 150, de 10. Eu acho que isso, o mais importante é na cabeça da pessoa. Porque a pessoa fica pensando, eu vou dar o quê? Isso vai virar o quê? Eu acho que você fez uma coisa muito legal, eu usei essa estratégia também, que é o quê? Materializado a ação.
R$ 50 é o quê? Não é R$ 50. R$ 50 são 10 tijolos, são 2 sacos de cimento. É o ferro. Eu acho que essa estratégia, gente, você que nos assiste, tem muita gente que quer captar, é uma estratégia muito boa. Materializar a doação para ficar claro na cabeça da pessoa. Eu dei tanto, mas não em dinheiro, em material. Né? Porque eu acho que o doador ele fica preocupado. Ele vai comprar o quê com o dinheiro? E aí, nessa quando estratégia, teve criança que doou. Tá? Teve criança que chegou com R$1. Minha filha mesmo chegou com R$1 e disse: aqui é para comprar um tijolo, que eu vi lá na internet papai falando. Olha aí. Teve algumas crianças da igreja que chegou: tia, olha, isso aqui é 50 centavos para ajudar no tijolo. Então foi alcançado também as crianças, né? E Coisa teve boa. adulto também. E todo mundo doa. Todo Quem é tão pobre que não tenha 68 centavos, né? Então é muito interessante essa estratégia. Isso, aí foi legal, assim, a gente foi usando, né, pediu cimento, né, o cimento já era bem mais caro, né, do que assim, um cimento é bem mais caro que um tijolo, né, mas ainda assim a gente fazia dessa maneira, né, então vamos juntar 2 pessoas, 3 para comprar, então a gente foi fazendo várias ações dessa natureza. E uma coisa também importante é você ter uma periodicidade para você não ficar ali pedindo todo dia. Isso. Fala sobre isso. Qual foi de tempo em tempo tu pedia? Quanto era esse tempo assim? Pronto. A gente precisa saber que nem todo mundo tem dinheiro todo dia, né? Então, tinha um período do mês que eu tinha mais ou menos assim uma ideia. Pô, aqui eu vou ter aqui os pagamentos, tinha muitas coisas que eu comprava no cartão de crédito. Tinha coisas que eu comprava antecipadamente e porque eu não podia parar a obra e eu ia pedir depois. Mas já estava aqui comprado. Eu só não tinha dinheiro para pagar. Mas eu fazia no cartão de crédito, comprava e ia atrás pedir. Ó, tô aqui ó, com... Mas mostrando o que você está fazendo. Isso, então a estratégia era essa, né? Isso. Você mostrar que está fazendo para sensibilizar as pessoas, elas doarem e tu pagar o que tu comprou a prazo. Exato, exatamente. E também a questão da transparência, né? Exatamente. Porque a gente prezou muito por isso, né? Tudo que a gente fazia, a gente postava. Mostrava. Tinha gente até que falava da gente, tudo que vocês fazem, vocês querem mostrar. Mas era uma forma de a gente estar prestando conta ao pessoal que nos doava. Mas esse povo chato, com certeza quem fala é porque não doa. Né? Porque é assim, é engraçado isso, porque isso é uma crise ética que todo mundo tem. Que a Bíblia diz que se a gente fizer com uma mão, não mostra com a outra, né? Isso. Que você faz com a direita, não mostra com a esquerda e vice-versa. E o que acontece? Só que nós somos um projeto, nós não somos uma pessoa física. Por exemplo, tem ações que eu faço que eu não digo para ninguém. Porque é uma ação minha enquanto pessoa física. Se você é uma pessoa jurídica, se você é um projeto, você tem que mostrar. Porque existem pessoas, as pessoas não estão investindo na vida de vocês. Elas estão investindo no projeto. Então, acho que muita gente não entende esse conceito e acaba criticando. Muita gente não, pouquíssimas pessoas, porque muita gente ajudou e o projeto está aí, né? E uma coisa que eu queria dizer, eu não sei se vocês percebem isso, mas essas pessoas que falam, às vezes, elas falam tantas besteiras na internet e tal, mas às vezes é uma, duas. E a gente fica muito mal em ouvir essas pessoas. Não sei se isso acontece com vocês. Acontece. E às vezes a gente diz, tem um pessoal falando. Mas não é um pessoal, é uma pessoa, são 2 pessoas. Então fica essa dica para você que está desenvolvendo um projeto, que às vezes um hater, ele entra na internet e ele fala uma besteira. Você perde o dia por conta daquela pessoa. E você acha que todo mundo pensa dessa forma. Mas é uma pessoa. Né? Imagina que todo mundo que ajudasse falasse mal e quem falou mal ajudasse. Não teria escola hoje. Exato. Só tem escola porque muito mais pessoas colaboraram e vocês construíram aquele projeto lindo. E quando a gente vai ver a vida da pessoa que falou, que criticou assim, nos deixou mal, não faz nada. Não faz nada. Entendeu? A não ser falar mal, né? Exatamente. Então não se deixe abalar por essas pessoas, você que está aí nos assistindo. Eu sempre, quando alguém fala alguma coisa, eu tenho poucos haters, mas quando alguém fala, eu digo, eu te amo. E rodo. E a pessoa fica sem graça, porque eu acho que o que ela queria era uma discussão, era que eu rebatesse. Eu boto um coraçãozinho e digo, eu te amo, que Deus abençoe seu dia. E aí a pessoa, ela fica, né, ali e ela segue. Eu acho que as pessoas... a gente não pode deixar se abalar por esse tipo de comentário. Tanto que a escola foi-se embora, né? Vocês conseguiram construir
Isso. E a gente está caminhando, né? Independente de raça, tribo, língua, nação, religião, discurso político, não tenho assim, eu tenho muito cuidado, né, para não estar confrontando assim, nesse sentido, porque o meu objetivo não é esse. O meu objetivo é fazer com que a comunidade ela seja transformada, onde a gente colocar o pé. Isso. Né? Que a gente consiga transformar a vida daquelas pessoas. Não passa por mim, não. Passa por eles, então. Porque são pessoas menos favorecidas. E foram palavras de Jesus. Exatamente. Ele disse, aquele que fizer por esses pequeninos, para mim fez. Mateus 25, 35. E ele diz, os pobres sereis convosco também, né? Exatamente. Então a gente sabe que esse é o nosso caminho. Hoje vocês têm necessidades. Fala um pouco sobre a tua necessidade de mão de obra. Porque de repente alguém esteja assistindo esse vídeo, um videomaker, um programador, alguém que dê aula, ele queira doar o tempo dele. Tem possibilidade de acontecer isso no projeto de vocês? Sim. Tem sim. Inclusive, a gente está precisando de professores, tá? A demanda de alunos que não sabem ler lá dentro é muito alta. Esse foi um dos motivos de a gente ter colocado o reforço escolar e alfabetização. A gente, quando chegou lá, tem crianças de 12 anos, 13 anos que não sabem escrever o próprio nome. Então, vendo essa necessidade, a gente implantou lá o reforço escolar e alfabetização. Hoje a gente está precisando de professores, então se tiver alguém aí disponível que more ali pro lado de Jaboatão, dos Guararapes, Jaboatão, Recife, né? Acho que é meio no meio ali, né? Recife já é um pouquinho mais longe, a gente não consegue muito voluntário pro lado de Recife, mas se morar pro lado de Jaboatão, Isso. é mais... Recife ali é o quê? O R1? Não. Ibura, ali é Recife. Ibura Recife. A gente e é perto de vocês, né? Pode ser. Pode ser. Acho Recife mais Zona Sul. Isso. Sim. A parte sul do Recife, né? Isso. Porque dá para chegar por lá. A gente fica ali no Jardim Jordão. Então a gente precisa de professores, a gente precisa de programadores, porque a gente tá com uma turma lá e tá precisando. Então se tiver algum programador, né, da tua área, que queira ser voluntário, é só entrar em contato com a gente. A gente também precisa de professor de música. Hoje a gente tem um professor de música, ele mora em Recife e fica distante. Às vezes ele não consegue se deslocar para lá. Então, se a gente tivesse um professor para dar o suporte também em Jaboatão, seria perfeito para nós. E fala um pouco também sobre a necessidade de recurso. Eu acho que também, a gente falando de mão de obra voluntária, a gente pode falar também de empresários que queiram contratar os meninos de vocês, né? Tem essa possibilidade também? Alguém que foi formado, um empresário que esteja assistindo, dá uma oportunidade de estágio para vocês, para um dos meninos? A gente tem pessoas, inclusive, né, que hoje estão lá na comunidade, né, sem emprego, mas que a gente conseguiu dar uma aula ali, um básico de informática, né? Na área de programação eu tenho poucos meninos, né? E são ali até 22 anos, eles têm que se interessaram mais esses jovens, né? Mas aí eu já consegui para um deles e os outros eu estou formando para que eles consigam já ingressar. De repente tem algum empresário que precise de algum serviço na área de TI, eu consigo já colocar esse menino para desenvolver e ele vai fazer com custo. Mas em conta, é bom para o empresário, é bom para um menino que vai pegar, né, ali e desenvolver e vai estar sendo acompanhado por um profissional que vai garantir a qualidade do que ele vai receber lá. Boa. Né? Então isso é um ponto... Já é possível, né? Isso, já é possível hoje. Inclusive o nosso site da ONG está sendo reestruturado por um deles. Então eu já coloquei na mão de um desses meninos e ele já está reestruturando o site da gente, eu acompanhando, vendo ali. Então a gente utiliza tecnologias hoje de ponta que até a Casa Branca utiliza nos Estados Unidos, são tecnologias bem atuais. Então com todo o requisito de segurança, tudo que é necessário. Então eu falo com bastante propriedade nessa parte. Porque é sua área, né? É minha área mesmo, né? Então assim, eu tenho todo esse cuidado, vendo a questão da LGPD, toda essa parte que é importante, né, da gente ter cuidado com os nossos dados, enfim, isso. Né, certificado de segurança. Então a gente tem um vasto conhecimento nisso. Eu estou há quase 11 anos já na área, então eu consigo oferecer esse serviço para as pessoas e com uma mão de obra que está ali aprendendo e vai, evidentemente, ajudar
né? Isso. Empregar esses jovens que não têm acesso, né? Isso. Então tá, a pessoa pode ser voluntário, a pessoa pode ser o empresário e querer contratar a sua mão de obra, e a pessoa também pode doar dinheiro. Isso, pode Não fazer é? essa doação, que aí a gente consegue ampliar como a gente está lidando com, nessa parte de TI, com uma tecnologia mais avançada, as máquinas precisam ter uma capacidade melhor de processamento, né? Então, se de repente você consegue dar uma ajuda voltada para a gente trazer alguma máquina com uma melhor qualidade, né? Para ele desenvolver, por exemplo, para dispositivo para iOS, precisa ter um Mac. Então, hoje a gente não tem Mac lá. Então, por mais que a gente consiga desenvolver com tecnologias híbridas, que ele escreva um código e possa compilar para iPhone e para Android, eu não consigo compilar para iPhone. Porque não tem uma máquina com essa plataforma, né? Isso. Então, se tem se tem alguém que é empresário, trocou seus computadores e tem bons computadores querendo doar, tá aqui a oportunidade. Se você é uma loja de informática e você queira fazer uma doação, tá aqui também a oportunidade. E se você tem recursos, né? Vocês estavam falando para mim que o custo operacional de vocês investem do dinheiro de vocês. Isso. Né? Que vocês trabalham mensalmente. Mas esse não é o ideal, porque vocês trabalham para se manter e vocês já doam a mão de obra para o projeto. Isso. Então o ideal é que pessoas de fora estivessem investindo no projeto de vocês. Se uma pessoa quer hoje investir um recurso, o que é que ela tem que fazer? Qual é o meio que ela pode utilizar para fazer uma doação? Ela pode fazer ou via Pix, a gente tem um CNPJ da instituição. Tem, tu me passa, eu deixo aqui embaixo do vídeo, gente, o Pix deles. O WhatsApp também, o link do WhatsApp para fazer contato, né? Isso. Pode também dar um endereço que a gente tem uma pessoa portador que pode ir lá buscar, entrega um recibo, tudo, né, direitinho, né, corretamente. Se a pessoa de repente quiser desenvolver algum trabalho ou conhece algum trabalho algum espaço que a gente possa expandir também esse trabalho. Ó, sou uma empresa, eu queria desenvolver um braço aqui da empresa para essa área de TI, ajudar você a transformar numa startup Isso. Também é interessante, né? Entendi. Pra gente. Entendi. É muito interessante, gente. Então, se você quiser participar, você quiser doar, eu vou deixar aqui todos os links na parte de baixo do podcast. Faz a tua doação, participa. Eu tô falando isso porque eu fui lá e vi. Vou deixar aqui em cima do nosso podcast o vídeo da minha ida lá. Eu filmei, eu vi o projeto acontecendo, ok? E uma comunidade muito linda. A gente subiu o drone lá, então você vai ver imagens de drone, assim, é um lugar muito verde, muito bonito. E eles já têm a credibilidade da comunidade, fazem parte da comunidade. Eu queria falar agora sobre esse livro que está aqui em cima da nossa mesa, que é Pai de Órfão, né? Tem um leão, uma leoa e um leãozinho e um nome Rebeca da Penha. Rebeca, conta um pouco dessa história pra gente, de como surgiu esse livro. Parece que não tem nada a ver com o projeto de vocês, mas eu acho que tem tudo a ver, porque tem tudo a ver com esse momento que você está vivendo e que você está sempre falando criança. Criança, eu vi na sua fala uma preocupação muito grande com as crianças e eu acho que tem tudo a ver essa história. Conta um pouquinho pra gente. Me dá aqui só para eu botar aqui na frente para mostrar aqui para a galera. Olha aqui, gente. Olha aqui, é Pai de Órfão. E tem um casal de leão e uma leoazinha aqui. Que eu acho que é Rebeca, né? Essa leoazinha que está aqui. E aqui atrás está a família, né? O casal mais a filhinha e uma história. Fala um pouco, Rebeca, sobre essa história pra gente. Na verdade, essa história, Pai de Órfão, começou antes mesmo de eu saber que ela já estava sendo escrita, né? Há 2 anos atrás eu descobri que eu era adotada. E isso foi um baque muito grande na minha vida. Eu nunca imaginei passar por uma situação dessa. Então, eu fiquei muito revoltada quando eu soube. Fiquei frustrada, muito triste. Fiquei deprimida, entrei numa depressão profunda. Eu já tinha um trabalho desenvolvido dentro da comunidade. Eu já era pastora. Então, foi um baque para mim. Eu não queria mais saber de igreja. Eu não queria saber mais de Deus. Eu não queria mais nada. Então, nesse processo de dor, foi que eu conheci o Pai de Órfão.
vivi minha vida toda dentro da igreja, mas eu não tive essa experiência com Deus, como foi há 2 anos atrás. A minha revolta maior não foi a adoção, porque eu acho que a adoção ela é um ato de amor. A minha revolta maior foi a mentira. Que você não sabia, né? Eu não sabia. Eu acho que é um problema dos pais, né? Eles ficam ali com medo de machucar, o tempo passa e acaba que lá na frente acaba ficando pior para você contar, né? Ficando pior. E assim, todo mundo da minha família sabia, e todo mundo dentro da igreja, então isso foi o que me deixou mais revoltada, com mais revolta ainda, entendeu? Porque foram muitas mentiras. E aí, nesse processo de dor, de agonia, de frustração, eu estava no chão do meu quarto, chorando. E aí, o Senhor falou comigo e disse: Rebeca, queres ser curada? Oh, Aí eu disse: puxa, fizeram isso comigo, aquilo. E eu comecei a relatar o que fizeram comigo. E aí, o Senhor novamente fala no meu coração: Rebeca, queres ser curada? E eu novamente só mostrava o que as pessoas fizeram comigo. Toda mentira, todo engano, né? E ali o Senhor disse ao meu coração, disse: minha filha, eu me lembro de um amigo seu que viveu alguns anos atrás. Ele estava exatamente assim como você, prostrado no chão. Ele estava no tanque de Betesda. Eita! E coincidentemente ou não, os anos que ele estava lá é o mesmo da sua idade hoje. 38 ou 8 anos, é isso. Eu preguei sobre isso domingo passado na igreja em Brasília agora. E aí, quando eu fui perguntar a ele o que ele queria que eu fizesse por ele, ele me deu as mesmas respostas que você me deu. Me contou que ninguém colocava ele no tanque, que quando a água era agitada... O pessoal passava na frente dele. Mas eu só quero uma resposta simples, filha. Você quer ser curada? E ali eu chorando disse: Senhor, então me cura. Tira essa dor de mim, tira essa raiva de mim, tá? E ali o Senhor disse: pronto, eu vou lhe curar. E ali o Senhor disse: olha, Rebeca, mesmo que você não me viu desde o começo da sua história, mas eu estava com você em todo o tempo. E ali, Carlinhos, parecia um filme. Eu deitada no chão e o Senhor me lembrando, me mostrando assim, parecia uma televisão, me mostrando desde o início da minha vida, como eu entrei no trabalho, na faculdade, as pessoas que ele levantou para cuidar de mim. Num período em que eu cheguei na igreja, eu fui muito bem acolhida na igreja que eu tô até hoje, tá? Os pastores cuidaram de mim, os membros, toda aquela equipe cuidando de mim. E ali o Senhor disse: minha filha, eles cuidaram de você, porque foi eu que coloquei no seu caminho pessoas. Às vezes a gente foca no problema e não foca nesse cuidado, né, que Deus teve, né? Muita coisa Deus fez na minha vida, mas eu queria relatar apenas uma por causa do tempo, tá? Uma das coisas é a questão do meu casamento. Minha família, a maioria das minhas primas não era casada, ou então tinha um casamento meio assim, né? Difícil. Então eu olhava para a vida delas e dizia: Senhor, muda a minha história. Não quero ser assim, não. Eu não quero ser assim. Eu olhava para a vida da minha mãe também, né? Que me criou, e dizia: poxa, ela sofreu tanto, eu não quero isso para mim. E ali eu comecei a orar, pedindo a Deus um casamento. E foi muito engraçado, porque todos os domingos de manhã o meu pastor fazia oração dos encalhados, né? A oração dos solteiros. E ali, gente... De quem ficou no caritó, né? E ali, gente, eu era a primeira a subir no altar da igreja. Se jogava. Recebendo oração. Logicamente. Eu precisava me casar. E eu dizia: Senhor, me dá um homem que cuide de mim, né? Eu morei um período sozinha no quartinho. Então, minha vida não foi fácil, tá, gente? E eu dizia: eu preciso de um homem que me ajude. E aí, todas as vezes, todos os domingos que o pastor orava, eu estava lá recebendo. E ali Deus falou comigo, em um congresso que eu participei em São Paulo. Aí Deus disse: olha, eu vou te dar um esposo. E aí me disse que era Henrique. Só que vale salientar, né, que a gente se conhecia já. Ela era líder de missões
E eu era músico, no dia de missões. Era um monte que a gente vai mostrar já já, você tocando um pouquinho aqui essa fona, né? Tocava no missões, fazia as artes também, que eu já fiz um curso de design gráfico também. Isso. Então eu fazia as artes que ela queria, né? Ela pedia, não, ainda precisa fazer uma camisa para uma ação de missionário, eu ia fazer arte. Então eu trabalhava. Ela tava sondando ali, né? O território. Não, mas assim, ela vai contar, né? Eu não tinha. Ela vai contar, eu não tinha nenhum interesse, não. Olha, eu quero deixar bem claro que eu também não tinha nenhum interesse nele, não. Pelo Eita, contrário. vai ter uma DR aqui no podcast. Sangue de Cristo tem poder. Pelo contrário, eu olhava pra ele e dizia, não serve pra mim. Eita. Até Deus falar comigo. Gente, eu tô com tanto frio aqui. Tá com frio? Deixa eu desligar um pouquinho. Aqui que é pequenininho, aí fica muito frio. Pronto. Até Deus falar comigo. Aí Deus falou comigo e disse que era essa bênção, né? Aí eu fui orar. Passei 1 ano orando em silêncio. E eu vou dizer uma coisa a você, mulher que tá esperando seu marido em Deus. Ore em silêncio. Eu não compartilhei com nenhuma amiga, não compartilhei com ninguém. Ficou um segredo. A gente precisa aprender a ter segredo com Deus. E aí... Fica a dica. Fica a dica. E aí, depois de 1 ano que eu orei, Deus confirmou tudo, sabe? Fiz jejum, fiz campanha, fiz tudo. E aí Deus confirmou. Mesmo eu não querendo, mas eu acreditei que era o melhor de Deus para mim. E aí eu cheguei perto dele e disse, olha, Deus falou comigo que você vai se casar comigo, né? Você precisa namorar comigo. E ali eu estava certa de que ele iria cair dos meus pés de amor. Esse rapaz olhou para mim e disse, minha irmã, eu não gosto de você. Eu não sinto nada por você. Você é apenas uma irmã da igreja. Então, não quero nada com você. Meu Deus do céu. Foi um baque, tá? Fui para casa chorando. Chorei muito. Fiquei muito frustrada. E passei a noite toda, né? Me lamentando. E ali eu tive uma experiência com Deus. Nesse momento, o Senhor falou comigo. Disse, Rebeca, você vai acreditar nas circunstâncias ou no que eu falei para você? Aí eu disse, Senhor, eu vou acreditar no que o Senhor falou. Logicamente. Comigo. Apesar das circunstâncias dizer tudo ao contrário. Mas eu acredito no que o Senhor falou. Passou o tempo. Esse rapaz, eu evitava ele falar na igreja porque eu já estava perdidamente apaixonada por ele e ele era uma pessoa muito comunicativa, tá? Então, todas as meninas da igreja solteira Queria esse dava a rapaz. paz do Senhor de perto a ele. Então, então eu evitava. Após o culto eu ia me embora para casa porque ele tinha carro, ele tinha moto, então ele dava carona às irmãs, né? Então isso me deixava muito mal. Uhum. Até que, depois de alguns meses, terminando o culto, ele me procura. E aí ele disse, Rebeca, eu preciso falar com você. Aí eu disse, diga. Aí ele disse, eu acho que eu tô sentindo alguma coisa por você. Eu disse, olha, irmão, vai orar. Se Deus falar contigo, a gente casa. E ali... voltei para casa, né? Fiquei meio assim, eu digo, será que ele vai orar mesmo? Enfim, resumindo a história, ele orou, Deus falou com ele. Foi algo tremendo. Vocês casaram. Já estão há quanto tempo juntos? 10 anos. 10 anos de casado, depois de toda essa resenha. E ainda mais, Deus deu uma filha muito bonita e deu um projeto muito lindo para vocês tocarem. E esse livro, ele conta essa história. Conta. Da adoção, do processo de dor para você. Você colocou tudo isso no livro. Tudo isso está aqui no livro, essa experiência que eu tive. Por quê? Porque quando eu estava no chão, prostrada, Deus me trouxe à memória tudo que Ele fez na minha vida. Eu não tive uma mãe biológica, não tive um pai biológico, mas o Senhor colocou no meu caminho pessoas que cuidassem de mim. E uma delas foi o meu esposo. E naquele momento de dor eu não reconhecia isso. Foi a minha mãe que me cuidou. Porque você prioriza a dor, né? Você não prioriza aquilo que Deus fez. Inclusive o próprio Jesus não teve pai biológico, né? Ele foi nascido de mãe biológica, mas não teve um pai biológico, né? Então
Pois A gente tem um Deus que também passou por essas situações para mostrar pra gente, né? Pois é. E ali naquele momento ele me mostrou tudo isso. E nessa questão do pai, né, pai de órfão, é porque Deus ele levantou uma pessoa para ser o meu pai. Aqui, nesse momento de dor que eu não enxergava, que foi justamente no processo do nosso casamento. Deus usou os nossos pastores e comprou toda a mobília da nossa casa. Então, na semana da gente casar, que a gente não tinha nada, o pai dele também já estava falecido, o meu também, tá? Deus usou esse pastor e aí ele comprou toda a mobília da nossa casa. E Deus começou a trazer à minha memória as coisas boas que aconteceram na minha vida através de pessoas que ele colocou como pai no meu caminho. E ali foram outras situações e eu relato nesse livro essa experiência que eu tive. E eu acho legal você falar da experiência que Deus me contou a respeito de coisas que você não queria escrever, né? E coisas de Rebeca você encontrou no meio do caminho com essa história. Eu não queria escrever o livro porque ia me expor demais. Lógico. E eu sou uma pessoa que eu não gosto de me expor, entendeu? Eu tenho essa dificuldade. E cada vez que eu escrevi esse livro foi chorando mesmo, foi muitas lágrimas, porque aí eu abro a minha vida, A sua vida o pessoal, meu coração, e compartilhando, né? E Deus falou comigo o seguinte: minha filha, assim como você passou por esse momento, muitas pessoas têm passado, mas eu quero me revelar a elas assim como eu me revelei a você como pai. Porque muitas vezes a gente só foca na dor, a gente só foca naquela frustração, no que fizeram com a gente. Mas tudo que a gente passou, existe um propósito. A palavra do Senhor diz que todos os dias já foram escritos por Ele. Então, existe um propósito de você passar por tudo isso. Hoje eu consigo ter uma sensibilidade maior quando eu coloco uma criança no meu colo, que ela foi abandonada pela mãe, que ela vive na casa de um tio, de uma avó. Então, quando ela vem compartilhar algo comigo, ou chora, eu sei o que é que ela está sentindo. Porque eu já senti isso. Quando uma criança chega para mim e diz: eu fui humilhada, tia, tô passando isso e aquilo, eu sinto, porque eu também já passei por isso. Fica mais fácil de você, inclusive, aconselhar a pessoa, né? Lidar. E aí eu digo: olha, filha, isso vai passar. Porque comigo foi assim também. Eu, quando tinha sua idade, eu passei assim, 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 mas hoje veja onde eu tô. Existe um Deus, existe um Pai que cuida de você. Mesmo que você não esteja vendo Ele agora na sua vida, mas saiba que Ele está traçando o seu caminho. Não foque na dor, foque naquilo que Ele pode fazer com você e através de você, sobre a sua história, aquilo que Ele está forjando, o seu caráter. Isso é para você alcançar outras pessoas lá na frente. E ali eu começo a trabalhar. E esse livro é um material, né? Para ajudar pessoas, né? Se a pessoa quer comprar ele hoje, como é que faz para comprar esse livro? Aí você entra nas minhas redes sociais, no meu... Que eu vou colocar aqui, tá? Na descrição, as redes sociais. Pode entrar lá no meu Instagram, que tem lá o telefone, você entra em contato comigo pelo WhatsApp e eu te envio o livro. O livro tranquilo, né? E tá também na Amazon. Ah, então vai ter o link da Amazon aqui embaixo. Eles vão mandar para mim e eu coloco aqui na parte de baixo. É uma história muito triste, mas que também traz muita alegria, porque Deus agiu através dessa história e está transformando toda essa história em esperança. Ele reverteu essa história, né? E você fez isso muito bem, né? Disse: olha, foi ruim, foi chato, eu chorei, mas agora vamos tocar a nossa vida e vamos transformar isso em coisa boa, né? Podendo ajudar outras pessoas. Eu queria terminar esse podcast mostrando um som, né? Ele trouxe um instrumento. Ele já ensinou a um rapaz a tocar sanfona lá na comunidade. E a sanfona é um instrumento tradicional do nosso estado, né? Afinal de contas, Caruaru, que é um dos municípios de Pernambuco, é a capital do forró do planeta. Então, eu queria pegar aqui o instrumento e mostrar aqui. Ele vai tocar pra gente. Eita, é pesado, bicho. É pesado. Olha aqui, tá em cima da mesa. 25 quilos aí. Rapaz. Se quiser ligar o ar, viu? Tá fazendo calor, né? O problema Você aqui é disse esse. que- A gente desliga, faz calor. Liga, faz frio. Então, mas vamos ficar nessa resenha aqui. E a gente vai finalizar esse podcast com um forró. Eita, que coisa linda. Rapaz, e a história dessa sanfona é interessante. Vem pra cá. É interessante a história desse instrumento porque
Oi. Aqui o quartinho é apertado, então Vai. a gente vai se ajeitando. É interessante porque eu nunca fui para a escola de música para aprender a tocar sanfona. Foi mesmo, nunca estudou música, aprendeu de ouvido, como a gente diz, né? De ouvido, né? Depois de uma experiência que eu tive com o Senhor, eu trabalhava no shopping e na volta para casa eu sofri um acidente de moto. Vem mais pra cá pra tu ficar na câmera, isso. Ah, tu sofreu um acidente de moto. Sofri um acidente de moto e fiquei em casa mais ou menos um mês e pouco, um mês e 10 dias. Né? Fiquei em casa com a perna para cima, que eu machuquei a perna, machuquei o braço, tórax, foi quase que eu parti. E nesse período minha perna ficou muito inchada, eu não conseguia andar. Então foi uma irmã lá na minha casa orar por mim. Ela disse, irmã, eu vim aqui orar por você. E quando ela chegou lá, ela me deu uma palavra da parte de Deus. Ela disse, assim diz o Senhor, na sua vida, eu vou lhe levar para muito longe. O Senhor está dizendo que vai levar para vários lugares do mundo. Aí você vai voar e ele manda lhe dizer que vai lhe ensinar a tocar sanfona. Eita. Eu nunca tinha pegado no E não é um instrumento assim, comum, né? Isso. Tipo de igreja, guitarra, teclado, Isso. bateria. Aí quando eu ouvi essa palavra, eu disse amém. Só que eu não tinha recurso, né? Eu não sabia como é que ia ser, eu não tinha um trabalho na época. Eu disse, Deus, e aí? Tá certo. Eu digo, eis-me aqui, é o Senhor, mas como é que vai ser isso aí? E, resumindo, uma irmã da nossa igreja recebeu uma herança e nessa herança veio uma sanfona. Ela disse, eu não sei nem pra onde vai, ela sanfona pequenininha, uma casa. Uma pequenininha de 24 baixos, bem miudinha. Tem até um vídeo no YouTube dela tocando com ela. Aí a irmã levou pra igreja e disse, apóstolo, eu vou deixar aqui pra algum jovem que quiser aprender, pega. Aí quando ela levou pra lá a sanfona, o pastor disse, olha, não quer não? Aí o pastor disse, quero. Aí eu lembrei da palavra pra cá. Aí fui pra internet, né? A importância assim de você ir buscar. Eu tinha palavras de Deus, mas eu precisava fazer minha parte. Exatamente. Eu precisava ir buscar. Eu precisava me Exato. capacitar. Aí veio a importância de você procurar capacitar-se. Exato. Né? Não vai descer do céu e... Não, eu preciso fazer a minha parte, né? E buscar. Então eu fui estudar e fiquei ali em casa estudando. Quando teve a primeira viagem missionária, eu fui com essa sanfona. Já foi tocando. E foi fogo puro, né? Então, daí a gente começou a ir para os eventos de missões, participar nos grupos. E é um instrumento completo, porque ele dá o ritmo, tem a harmonia, melodia, né? Tudo. Exatamente. É. Aí nisso eu comecei a fazer esses eventos e foi quando eu recebi uma proposta para fazer uma turnê na Alemanha. Né? Porque a gente foi para a Cultura com uma amiga minha que era produtora. Aí ela disse, ó, Deus falou comigo para você ir comigo. Foi bater na Alemanha. Bateu na Alemanha, passei 21 dias lá. Ali. Com sanfona, e no meio da rua, quando a gente tava lá, né, tocando, que ela disse, ó, dá uma palavra aqui. Quando eu peguei o microfone para dar a palavra, que eu olhei, a gente tava no campo de refugiados. Gente de várias nações, eu olhava assim. E é um instrumento europeu, né? A sanfona, né? Muito utilizado no fado, em Portugal, Isso. né? Toca pra gente, homem. Fora. Aí, resumindo, eu sei que quando eu tava lá, Deus trouxe a minha memória essa palavra. Né? Eu não disse a você que ele levar. Que ele levar, e a sanfona ia ser... Esse é o instrumento, né? E hoje tem sido. E mês que vem, agora ele tá na África. Vai estar indo pra Moçambique e vai levar a sanfona. Vou levar a sanfona. Eita! Estou por aqui, graças a Deus. De manhã, eu faço muito, não sei se eu estou Tá ligado, pode gravar, vai entrar aqui no microfone. Tem alguns hinos que a gente pega da harpa cristã. E porque eu procuro, né, usar músicas que fiquem mais familiarizadas. Os irmãos bem vai cantando comigo, né? Deixa eu ver um popular aqui. O meu combustível pra continuar. Jesus é o calmaria. O meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil.
melhores momentos